Olá, eu sou o Dr. Jaime e eu também estou na TV Relacionamento. Internautas, iniciamos mais um quadro Você é Top, do programa Profissão Encantar. E hoje nós temos aí uma atração internacional, tá? Uma pessoa inesquecível que nos trouxe muitas alegrias, campeã mundial para o Brasil em Pequim. Fofão, muito obrigado aí pela tua presença aqui hoje. Eu que agradeço o convite, que para mim é sempre um prazer poder estar aqui com você. Tá bom. Fofão, o pessoal que já conheceu você campeão, né, não conhece o comecinho da tua história. Ou aqueles que assistiram o filme, nós tivemos semana passada o lançamento do livro. Mostra o livro. Esse livro aqui, Um Toque de Gênio, né? E teve o filme também. Brilhante. Isso. Tá? Mas quem não pôde ir, então nós vamos bater um papinho hoje aqui. Tá? Isso aí. Por favor, Fofão, conta um pouquinho aí para os nossos internautas aí. Então, Kendi, eu joguei vôlei durante 30 anos, né? E as pessoas conhecem muito a minha história dentro de quadra, né? Os títulos que Sim. eu conquistei e tudo. Mas aí chegou um momento, quando eu parei de jogar, que as pessoas falaram que você tem uma história incrível, assim, de vida, de luta e tudo. E daí eu falei, por que não, né? Colocar isso no livro. E daí surgiu a possibilidade, né, de fazer um livro logo depois que eu aposentei, acho que um ano depois que eu aposentei. Eu e a Kátia, a gente começamos a juntar as ideias e para fazer o livro. E só que durante o livro veio a ideia de registrar isso também em filmagens, né? Perfeito, porque legal. eu acho que ia ficar muita história perdida, assim, de tanta coisa bonita que apareceu durante o caminho, de pessoas, de voltar na infância mesmo, né? Sim. Então a gente acabou juntando a ideia do livro com o documentário. E aí foi uma ideia, acho que super bacana. Não foi fácil resumir 30 anos em um livro, em um documentário, mas a gente conseguiu colocar as coisas importantes e saiu do jeito que eu queria. Muito bacana. E conta aí para os internautas aí, em que momento que você decidiu pelo esporte? Eu decidi por esporte, eu acho que, na verdade, muito cedo. Porque eu lembro que eu tinha, na escola, muita dificuldade de me entrosar com as pessoas. Eu tinha muita dificuldade de ser uma pessoa sociável, né? Eu era muito isolada, muito tímida. E eu comecei a fazer aula de educação física. E aquilo era uma coisa que me transformava, assim. Era impressionante. Poxa, que bacana. A transformação que era quando eu estava naquele espaço dentro de uma aula de educação física. Parecia que era uma outra pessoa. E a dificuldade que eu tinha, né, não praticando esporte, quando eu comecei a fazer isso, eu descobri uma outra pessoa dentro de mim. E aquilo, sabe, me deu mais vida. E daí surgiu a oportunidade de conhecer todos os esportes. Só que o vôlei foi o que me atraiu mais. Legal. Me atraiu Você chegou mais. a jogar um pouco de basquete? Tudo que você possa imaginar, que eu joguei Legal. tudo. Eu fiz basquete, handebol, futebol, pratiquei atletismo. Até E o futebol vôlei também. foi, não. E o vôlei foi o último esporte que eu conheci na aula de educação física. Mas aí o interesse por esse esporte foi maior. Aí a oportunidade também de fazer um teste para o voleibol, né, que foi onde, e passando nesse teste, foi o que me deu motivação. Falei, poxa, eu vou fazer esse esporte, acho que eu tenho jeito. E daí nunca mais. E os outros eu tive que deixar de lado, né? Porque aí eu conciliei só o voleibol na minha vida. Bacana. E aí você começou a jogar, né? E as pessoas foram olhando o seu talento e começaram a acreditar em você. Você, quando começou os primeiros jogos, você acreditou que ia chegar na seleção brasileira? Ou você já almejava assim? Eu falo que eu nunca planejei as coisas assim. Porque na verdade você começa fazendo, que nem eu comecei a fazer o voleibol, para mim era uma diversão. Eu ainda não entendia isso como uma profissão. Ok. Né? Então para mim era um divertimento. Te dava prazer, né? Exatamente. Certo. Então eu sempre fiz com muita alegria. E daí eu comecei a receber meu primeiro salário, que também foi uma surpresa, também foi, poxa, mas uma profissão, eu sou jogadora de vôlei, realmente. Mas daí as coisas foram acontecendo e eu fui me descobrindo no esporte, né? Eu acho que, mas
eu sempre vi as pessoas da seleção brasileira, aquela camisa amarela, mas nunca passou pela minha cabeça um dia chegar lá, porque realmente não é fácil, né? Porque você é um mundo onde a competição é diária. Exatamente. É você e mais 12, 13, 14 jogadoras, e você vai buscando seus objetivos a cada dia, né? Então, eu cheguei a uma fase da minha vida que eu já não acreditava mais na seleção brasileira, né? Até mesmo porque era meu último ano como juvenil, e eu nunca tinha sido convocada, então aquela esperança minha, quando eu me tornei adulto, eu falei, agora não vai ser mais, né? Mas tinha os técnicos que acreditavam em você, né? Graças a Deus, eu tive umas pessoas importantes na minha vida, técnicos que realmente fizeram com que eu me transformasse numa grande atleta, né? Eu tive a honra de trabalhar com o Zé Roberto, que me transformou numa levantadora. Foi muito difícil. E ele fez você treinar arremesso, muito. Treinei muito e eu chorava muito porque é uma exigência muito grande, né? Exato. Mas depois, assim, quando você vai amadurecendo, você vê que ele estava me preparando para ser uma grande levantadora, sabe? Não era ser uma jogadora qualquer. Mas no começo você ainda não entende, você acha que o técnico é bravo, não gosta de você, e na verdade era o contrário. Ele tinha muito carinho por mim e ensinou tudo que ele tinha de melhor, então eu sou muito grata a ele. Beleza. E você achava que um dia ia treinar com o Bernardinho? O Bernardinho, eu conheci assim, como jogador, né? E quando ele veio trabalhar com a seleção, ele nunca tinha trabalhado no Brasil, então ninguém conhecia ele. Quando ele apareceu foi uma surpresa. E foi mais surpresa ainda o estilo, né, que ele trabalha, que é dessa maneira, assim, né, que todo mundo fala, nossa, eu tinha, assim, no começo eu tinha muito medo dele, porque ele é uma pessoa muito brava, assim, é muito brava. É exigente, né? É exigente ao extremo, então... Dava broncas mesmo? Muita, mas é no treinamento, estilo, né? É no jogo, então quanto você vai convivendo, você vai vendo que é o jeito dele, então você acaba, não que você gosta tudo, mas você vai se adaptando à maneira dele trabalhar. Com todas as jogadoras, né? Todas, não tem exceção. Não tem exceção. Então, mas no começo, quando ele chegou para trabalhar com a seleção, foi uma desconfiança, assim, no sentido de que nunca ninguém tinha trabalhado com vôlei feminino assim, sabe? Dessa forma tão pesada, tão exigente. E quando começou a aparecer os resultados, foi que o pessoal falou, olha, até que ele não é tão maluco assim, né? Ele tem um pouco de razão. Sim. Mas eu acho que ele fez o vôlei feminino crescer muito com a chegada dele. Sim. E fora de quadra também é uma pessoa maravilhosa. Assim, não é nada daquilo que ele passa dentro de quadra. Fora é uma outra pessoa. Bacana. E aí você acabou conhecendo um monte de clubes, viajou bastante aqui no Brasil e outros países que você nem sonhava conhecer. Olha, eu acho que se eu não jogasse vôlei, talvez eu não teria saído da minha casa, porque a gente viaja muito. Eu falo que Japão e China são os lugares que eu mais conheço, assim, de tanto que a gente viajava para jogar. E com a seleção também, né? A gente está sempre viajando, então a gente fica no clube, aí vai para a seleção, é o tempo todo fora de casa, né? Longe de casa, e conhecendo lugares fora do Brasil. A gente conhece pouco o Brasil, né? Porque a gente não tem tanta competição aqui no Brasil. Sim. E a gente conhece bastante coisa, assim. Mas não que a gente aproveita, assim, né? Que a gente vai e se diverte, né? Mas eu já viajei para muitos lugares para disputar competições. E é bacana, né? Bacana, sim. E você conhece também um pouco de... Foi difícil se adaptar à alimentação? Foi muito difícil. Foi muito difícil porque a gente vai para lugares assim muito distantes, né? Tá. E eu acho que o lugar mais difícil da alimentação foi na China, porque a gente não tinha. Você comeu escorpião lá? Não. Mas tinha, viu? Era só se quiser. Você poderia ter trazido fujão um pouquinho. Era onde a gente tinha mais dificuldade de alimentação pra gente, assim, era mais difícil. Mas os outros a gente tentava adaptar e a gente não tinha assim uma pessoa que viajava para fazer, não tinha nada disso, a gente tinha que se virar com o que tinha, né? Mas a gente dava um jeito, né? Não podia ficar com fome porque a gente precisava de força para jogar, né? É verdade. Mas a gente se adaptava, assim, porque faz parte, né? Cada lugar tem sua cultura, então a gente se adaptava bem. Tá. Você estranhou, assim, você sempre foi muito caseira no começo, você viajava, tinha que usar uma cama diferente, colchão e travesseiro diferente. Isso é complicado, assim, ainda...
Quando a gente chega no hotel, assim, às vezes você viaja numa semana, provavelmente participa de um Grand Prix, onde a gente viaja um mês inteiro, então praticamente a cada semana, a cada 4 dias a gente está viajando e mudando de lugar, né? Então, fuso horário também, horário. né? Então, às vezes você está dormindo, aí você vira pro lado, você bate a cabeça, porque você acha que você está num lugar e não está, sabe? Então, assim, é muito difícil, é muito complicado. E o tamanho das camas, às vezes, também eram menores e jogadora, assim, é muito grande, né? Muito alta. E a gente sofria muito, assim, porque, na verdade, não são todos os lugares que têm as condições, né, adequadas, assim, que você vai ter uma boa noite de sono, ou um descanso legal. Então, e é pouco tempo, né? Você tem que se adaptar ao fuso em um dia, né? E você não consegue dormir bem, você não consegue se alimentar bem. Então, tem muitas dificuldades que a gente encontra, né, no caminho, mas é aquela coisa, nós atletas, a gente está preparada para tudo. A gente sabe que a gente vai para uma competição, é uma guerra. Então a gente não reclama, né? Lógico que a gente queria uma boa alimentação, uma cama e tal, mas é isso que tem, então vamos embora, vamos se virar com o que tem da melhor forma possível, porque a gente tem que estar bem para jogar. Certo. Bom, conta aí, de onde surgiu o seu apelido? Não, então, quando eu tinha acho que 14 anos na época, 13 para 14 anos. Mas você tinha um pouquinho? Então, gente, eu não vejo, eu nunca vi. As pessoas falam que eu era muito bochechuda, né, assim. Mas você era, técnico, você lembra? Eu acho que ela era fofa, mas não era comparado do Fofão, porque, sabe, era um personagem, um balão mágico. Certo. E meu técnico cismava de falar fofão, apertar as bochechas, mas eu não via assim. E aí as amigas começaram a te chamar. Porque como eu não gostava, eu tinha pavor, porque eu comparava o apelido com o boneco, não assim de uma forma carinhosa, eu não via assim de forma carinhosa, né? Era Fofão, poxa, 14 anos, Fofão, uma coisa muito agressiva assim o nome. Mas aí depois você não gosta, aí todo mundo te chama pra te irritar mais ainda, aí você fala, quer aí saber? que pega, né? Quando você não gosta, aí que pega. Mas hoje em dia, poxa vida, hoje em dia é a minha marca, né? Ninguém me chama pelo meu nome mais. Bacana. Ninguém chama mais. Bom, me fala o seguinte, o entrosamento entre você e jogadoras sempre foi muito bom, ou às vezes saía assim um pouquinho de rusgas, fogueira de vaidade, assim, alguma coisa assim? Não tem como. Você convive com 12 mulheres durante praticamente 6 meses. Não é fácil, porque existe, né, alteração de humor, né, aqueles problemas todos que as mulheres têm. E a mulher, assim, ela é um pouco diferente, porque às vezes ela leva os problemas, às vezes, para a quadra, né, problemas fora. E às vezes não separa isso, então fica um clima muito ruim. Né? Eu também tinha muito essa dificuldade de separar isso, né? De saber que lá é meu trabalho e o que acontecia fora é outra coisa. E numa dessa que você leva um problema, aí você acaba batendo boca com a outra menina, você acaba discutindo. Então, assim, é a convivência, que nem a gente fala, é uma família. E na família ninguém, né? Há discussões, há problemas. Mas eu acho que a gente tem que saber que não pode durar muito tempo. Tem que ficar de mal, assim, de um dia no outro dia já somos amigas e companheiras. Mas existe muito isso, existe muita discussão. Nem todo mundo que é do mesmo grupo se dão bem, até mesmo, né, diferença de, né, eu me dou bem com você, mas eu não tenho a mesma intimidade com outra, né? Existem essas coisas, mas eu acho que num grupo mesmo o que ajuda muito é que na hora que você estiver jogando ali, você tem que dar a mão, né? Isso é o mais importante, você não deixar que problemas te afetem, porque senão você perde o jogo porque uma jogadora está de mal com a outra, né? E isso acontece muito. E nessa hora um técnico, uma pessoa, é muito importante observar isso. Legal. Quando você pisa numa quadra para disputar, para treinar é uma coisa. Quando você vai e entra numa quadra para disputar um mundial, representar o país, dá um pouco tremedeira na perna ao que entra? Dá muita tremedeira, dá muito frio na barriga, assim, a camisa do Brasil pesa muito para a jogadora. A gente fala que vestir a camisa do Brasil é a realização de um sonho, mas quando você realmente está ali disputando... Isso, e toca o hino nacional. O negócio não tem, pode ser mais experiente, pode ser a mais... Não tem jeito, você sente o frio, você sente o baque, porque que nem eu falo, você está ali jogando, mas
tem milhões de brasileiros te assistindo, então eles querem que você faça melhor. Então é um peso grande, mas sem dúvida. na hora que você entra ali, que o juiz apita para começar o jogo, aí eu me isolo de tudo. Aí o friozinho passa, sabe? Não penso em nada, eu foco só ali no jogo, no objetivo e vamos em frente. E conta um pouquinho sobre Pequim. Tem as eliminatórias, né? Sim. Como que era a expectativa aí, quando você ainda estava nas quartas aí? Para mim, assim, São foi são uma... países assim, que tem tradição, né, no esporte lá. Sim, sim. E na semifinal nós fizemos com o time da casa, que era a China. Era o jogo mais fundamental assim pra gente, porque passando ali a gente já estaria fazendo um grande feito, que era uma final olímpica. Só que ao mesmo tempo você ia jogar com ginásio totalmente contra você, né? Porque eles são muito fanáticos. Não, e você já sabia, o tipo de treinamento deles é mais puxado até do que do Brasil, né? Assim, pelo menos a gente não vê, mas o que o pessoal fala, né, que assim, o técnico deles, o empenho, a dedicação ali e tal. Eles são bastante exigentes também, são muito exigentes. E a gente tinha esse receio de jogar contra elas. Nós fizemos uma campanha muito boa, a gente não tinha perdido set, ganhando de todo mundo, jogando bem, né, que dá uma confiança. E aquele jogo para nós era o jogo chave, assim. E a gente sabia que ia existir uma pressão muito grande. O ginásio realmente estava muito cheio, todo mundo torcendo contra. Mas a gente conseguiu passar. Jogamos contra elas, ganhamos 3-0. E a China sempre tem equipes incríveis, né? Quando deu 1-0 já foi uma... Não, o importante era, a gente quase perdeu o primeiro set. A gente não podia perder aquele primeiro set, senão ia desandar tudo. Então a gente conseguiu reverter a situação, ganhamos o primeiro set e depois controlamos os outros sets e ganhamos o jogo. Né? Aí passamos para a grande final, que foi contra os Estados Unidos. E era a expectativa. Porque a gente estava preparado para jogar contra a Cuba, né? E só que Cuba acabou perdendo para os Estados Unidos. Então a gente teve que se preparar para jogar com os Estados Unidos. Mas acho que foi um momento em que a seleção estava muito bem, sabe? E a gente... Mesmo assim tinha o bate-papo do técnico com vocês, bastante. Mas tem que ter, tem que ter um trabalho psicológico muito do esporte, ele é 50% psicológico, é verdade, né? Então é controlar. Não basta ter só o físico. Não, é tudo. Tem o físico, o tático, o técnico, mas o psicológico, eu não sei, não posso falar pelo masculino, mas pro feminino, o psicológico é 50%. Né? Então você ter um técnico que trabalha, saber controlar. É ansiedade, primeira vez que eu vou ler feminino numa final. Num país fora, bem distante da nossa casa. Onde as pessoas ficam sempre assim, será que elas vão conseguir, não vai? E a gente mesmo, como atleta, controla a ansiedade e as pessoas falando, nossa, vocês vão ganhar. Então você tem que falar, gente, não liga, não fala comigo, me deixa quieta, para você não dispersar, porque acho que seria o maior passo das nossas vidas como atleta, né? Aquela final. Então a gente não podia deixar passar aquela chance. Então, mesmo nessa época não tinha ainda o WhatsApp, né? Era a ligação 2008, normal do DDI. Era muito caro, né? Inclusive, né? Para ligar para o Brasil. E mesmo assim, vocês eram controlados. Não precisa ficar o dia todo no telefone, não, né? Não. Assim, a gente tem algumas regras, né? Dentro do time, até mesmo para... você tem que focar mesmo. Quando você vai para uma Olimpíada, você tem como objetivo. Então você não pode. Tem muita coisa que te dispersa, né? Fazer concentração. E às vezes você ter esse contato direto com as pessoas, nem sempre só vem notícias boas, né? Então, poxa vida, você pode se perder. Mas ali a gente não tinha televisão, a gente tinha uma televisão só, que era no nosso quarto, que as ligações não tinham, até mesmo para a gente não descer para ficar com todo mundo. Foi um pedido que a gente fez. E a gente procurou também não deixar que as coisas de fora interferissem. Então, quanto menos a gente fizesse bagunça, quanto menos a gente, desse atenção para as coisas externas, eu acho que a gente ia conseguir alcançar o objetivo. Bacana. Teve algum jogo, por exemplo, sei lá, amanhã é o jogo, e hoje deu dor nas pernas, deu dor nas costas, deu dor no braço. Teve isso também? Ou dor de cabeça e tal? Já teve. Eu já tive tantas coisas antes de finais, assim, né? Às vezes também machucada e sem saber se você vai conseguir jogar uma final.
Mas muitas coisas acontecem também pela ansiedade, né? Então, às vezes, você começa a se sentir mal, assim, um mal-estar, você não consegue se alimentar devido à ansiedade também. Então, acontece muito. Eu já vivi também, acho que antes da final olímpica também, eu sou uma pessoa que não expõe muito, assim, sabe, o meu jeito, assim, mas eu tava, assim, com a minha cabeça morrendo de dor de cabeça, sabe? De tanta ansiedade que você quer extrapolar, que você quer pôr pra fora e não dá, né? Você tem que se controlar, ainda mais que eu era uma das líderes ali, capitã, né? Mas Sim. eu tava, assim, com a cabeça que doía tudo, assim, falava, meu Deus do céu. Então, você tem que ter um autocontrole, assim, você tem que ter uma ajuda, assim, na hora não é nem das pessoas, né? De você mesmo, de saber que aquilo ali vai passar, que vai melhorar, mas antes de final, acho que todo mundo sente dor em tudo quanto é parte do corpo. Que bacana. É bem complicado. Bacana. Quando o livro, é lógico que você foi acompanhando tudo, tanto o filme quanto o livro, mas quando se fala assim que saiu, dá um alívio? Ou dá mais ansiedade mesmo de saber se está tudo em ordem, se a escolha das fotos foi certinha, tudo, né? Eu acho que você... Deixa eu mostrar aqui a capa do livro. Tá. Eu acho que para você lançar um livro é todo um processo, né? E cria uma ansiedade, uma expectativa, né? De você ver a coisa toda pronta, né? Você tem a ideia da cabeça, mas... E você conseguir juntar o material, as fotos, mas... quer dizer, na verdade é que tem algumas fotos. Na verdade, você tem centenas de fotos. Né? Para escolher as fotos foi muito as difícil. fotos. Foi muito difícil, porque tinha muita coisa bonita para ser mostrada. Certo. Mas eu acho que quando você vê o livro pronto, que chegou assim, eu falei, meu Deus, nossa, sabe, finalmente a obra toda ali, que você começa a folhear, você vê as fotos, você vê a história toda sendo contada, assim, é uma sensação maravilhosa. Mas você fica ansiosa, né? Você fica ansiosa, que é uma coisa normal. Mas quando você vê o livro pronto, você fala, nossa, vale a pena. O filme também achei espetacular, que ele virou um média, né? Deu 40 minutos, né, de filme, né? Quase uns 50, né? Completou um pouquinho mais, 50, eu acho. E vai concorrer a muitos prêmios, viu? Né? Trabalho da Kátia Rubio e do Rodrigo Grilo, né? Do Rodrigo. Sensacional mesmo. A Márcia Produções também, que estava com a gente, que teve esse carinho todo. Porque eu acho que contar uma história é isso, né? Você reunir pessoas que realmente se envolvam no seu trabalho, porque tem coisa que precisa de sensibilidade ali, né? Não é somente... E eles foram sensacionais, assim, o pessoal que produziu o filme, eu fiquei encantada, que conseguiu mesmo pegar a essência mesmo do que eu queria, sabe? Sem muito frufru, mas assim, a minha cara mesmo. E não foi fantasiado, foi tudo real, né? Tudo real. Graças a Deus foi a minha história ali para todo mundo conhecer. Perfeito. Então, Fofão, nós estamos nos instantes finais. Eu te agradeço muito aí pela tua presença aqui. Agradeço também João Márcio também, né? A gentileza. E queria que você deixasse um recado aí para os nossos internautas, né? E se quiser deixar algum telefone de contato, à vontade. Querido, eu te agradeço a oportunidade, o espaço, né, de a gente conversar, foi bem legal. As pessoas que gostam do meu trabalho, que querem saber sobre o livro, né, entrar nas minhas redes sociais, né, no meu site também tem bastante informação, fofão7.com.br, e entra lá que a gente, né, sabe toda a história, tudo que eu estou fazendo. Eu estou bem envolvida agora com as redes sociais, então as pessoas podem acompanhar lá que vai estar tudo explicadinho, e agradecer a todo mundo pelo carinho. Perfeito. Deixa o e-mail do João também. joãomarcio07@hotmail.com. Perfeito. Ok. Muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Obrigada a você. Internautas, então, com os agradecimentos a essa grande campeã, Fofão, nós finalizamos mais um quadro Você é Top. Um grande abraço e até a próxima.